12 milhões de reais é o tanto que a segunda maior facção do Brasil arrecada por mês. E de onde caralhos vem tanto dinheiro? Eles roubaram, extorquiram, jogaram no tigrinho? Tudo que envolve dinheiro é muito interessante, porque por um pedaço de papel pessoas matam, ou por esse mesmo pedaço empresas imensas cagam para a vida humana. A avareza é um pecado muito antigo. Todo mundo deseja algo. E eu desejo que você me siga. Quero te mostrar como todos os ricos fazem dinheiro e como você pode ser um deles no futuro. Nesse nosso primeiro vídeo do canal, a palavra avareza vem de alguém que é obcecado por dinheiro. É como se fosse uma prisão mental, te faz cobiçar aquilo que não é seu. Mesmo lugar onde começou a história do CV, o Comando Vermelho, antigamente conhecido como Falange Vermelha. Um resumo bem rápido da história do CV. CV é Comando Vermelho. Sempre que eu falar, então isso aí você já sabe que é o Comandinho Vermelho. E existia uma prisão bem longe, em uma ilha, popularmente conhecida como Caldeirão do Diabo. Nessa prisão eram enviados criminosos muito perigosos. Quando a ditadura militar existia no Brasil, era algo bem comum as pessoas que odiavam a carteira de trabalho ficarem fazendo greve, reclamando de abuso de poder. No fim, odiavam os militares e de tudo que eles oprimiam. Então, em certo momento, o governo decidiu prender essas pessoas com os criminosos fudidos que estavam lá naquele caldeirão do diabo, pensando que os criminosos iriam corromper os presos políticos, que iriam desistir de fazer greves, que perceberiam que não vale a pena defender tais pessoas. Mas aconteceu exatamente o oposto. Os criminosos aprenderam com esses estudiosos táticas de guerrilha, aprenderam a se unir em grupos, porque naquela prisão, meu amigo, aquele lugar não se chamava Caldeirão do Diabo à toa. Não tinha comida, não tinha colchão, cabia 512 pessoas na prisão, mas a quantidade de prisioneiros passava de 1000. Lá era uma selva, o mais forte sobrevivia. Então, quando passaram a se agrupar, quiseram pôr regras e governar o local. Nesse caos, se formou a Falange Vermelha, um antecessor do CV. Com a ditadura acabando, os presos políticos saíram, junto deles os que faziam parte da Falange também. Então começaram a assaltar bancos, passaram a conseguir dinheiro, e eles foram assaltar os bancos, empresas, joalherias que tinham muito dinheiro. Os moradores viam isso e sentiam que estavam sendo protegidos, então eles também ajudavam em um tipo de caixinha, onde era armazenado o dinheiro que era usado para ajudar a família dos presos e realizar fugas do caldeirão. Imagine você como se fosse o dono, sabe? O dono daquele do CV. Com tal dinheiro, conseguiria, você teria que comprar armamentos, equipamentos, alimentos para os soldados, certas comodidades, teria que fortificar o seu grupo, então precisa ser minimamente organizado, e não tem muita informação na época, mas em relação aos armamentos que eu encontrei, os fuzis custavam em torno de $1000 na época, no caso, e as pistolas 200, claro, além dos roubados, que não teriam custo nenhum, já que eram a maior parte comercializados no mercado negro, e foram se fortificando ao longo do tempo, até a maior parte dos detentos tenha saído. Aí começou de fato o Comando Vermelho, que vai ser outra época, outra história, outra parada. Bem, como tu pode imaginar, quando a única fonte de renda é a criminalidade, não é lá a coisa mais segura do mundo. Em uma época onde não se tinha tantos membros como hoje em dia, era suicídio agir dessa forma. Então a facção começou a se estabelecer no comércio de verdinhas. Era uma boa grana? Era. Mas começou a se popularizar uma droga muito mais viciante e de fácil preparo, a cocada. Com isso, eles começaram a fazer muito dinheiro e tiraram vantagem que poucos conheciam o CV. Não tinham um zap para dizer que tinha uma leve facção super violenta, nascida em uma prisão horrível, que estava causando um terror fudido, sabe? A existência deles ainda era como se fosse um boato, tanto que eles se mantiveram em um bairro nobre, atuando nas sombras, quando a polícia percebeu, a movimentação suspeita, e viu uma quantidade absurda, bem pesada de policiais, porque ela pensou que lá teria toda a organização, todo mundo, Só que dentro de um galpão foi trocado mais de 2 tiros vindo da polícia e só tinha um cara lá dentro, tanto que ganhou um filme chamado 400 contra 1. Enfim, fugir do assunto, eles começaram a expansão territorial, porque quanto mais lugares eles dominassem, maior seria o comércio de cocada. Depois de um longo massacre, o CV ficou com cerca de 70% das favelas do Rio. Claro, nesse percurso teve casos de corrupção. Pense, se você fosse o dono de novo, você tentaria lidar com seus empecilhos, a polícia e o governo, no caso, de forma agressiva ou mais passiva. Mas tu não pode matar eles, porque eles são enormes, têm armas, e então o suborno, além de ser a opção mais fácil, permite quase um passe dentro dos territórios. Por exemplo, você não teria que se preocupar se tinha algum brigadiano estivesse ali e pudesse te matar, por exemplo, você podia agir mais livremente. Enquanto ele expandia o comércio,
De onde eles conseguiam mercadoria, né? A cocada, tudo e tal. Eu diria que a maioria vinha da Colômbia. Era uma das maiores produtoras de cocada, assim como verdinha e heroína, a única também. O rio Amazonas, que fica pertinho delas, te dá acesso a trazer pra cá, né? Tanto quanto sair. Vi um arquivo que diz que a Colômbia produz 500 toneladas por ano de cocada. Não sei se é verídico, mas né? Além disso, o CV conseguia contrabandear para o Paraguai e o Uruguai, né? Era uma organização imensa que expandia para o exterior, é muito enorme. E chegando mais perto da atualidade, o tráfico de drogas não é a maior fonte de lucro do CV. Mas mais que o comércio de cocada, eles decidiram criar um tipo de estado, entre aspas. Em vez de pagar impostos para o governo, tu paga para a facção, basicamente. Pense como dono de novo. Você tem vários minions que estão à vanguarda para defender a facção. Possui uma droga viciante que a demanda só aumenta. Aí você investe em comodidades para os habitantes da sua favela. Tipo uma internet, gás, casas, bares, lojas, para faturar mais com o dinheiro dos moradores da sua favela, além de cobrar por moradia e por comércio, é claro. Juntando todos os ganhos, seria algo em torno de 12 milhões de reais, sendo desses apenas 5,6 milhões vindo da cocada. Cometi um pequeno erro, 12 milhões é o tanto que a Rocinha faz. A Rocinha, ela é uma favela isolada do CV, mas o CV em si, ele faz 66 milhões de reais, especificamente. A gatonete deles é 100, o gás é 140. Se tu quiser trabalhar de mototáxi, ainda teria que pagar 150 reais por semana para você poder circular. A van, né, você tem que pagar 930. Mas, como você pode imaginar, você já tem tudo, né? Você é o maior do Rio, possui um alto faturamento, a mais poderosa em nível de guerrilha. O que falta? Expandir para outros estados, como a Bahia, por exemplo. Eu sei, não é legal ouvir que isso acontece bem em solo brasileiro, mas acontece. Se você me perguntasse se eu acho que isso vale a pena, eu diria que não. Mas não por conta dos fatos e tal, porque, de fato, porque dá dinheiro, né? O tráfico realmente dá dinheiro, mas a moeda de troca que você usa não é dinheiro. É a sua própria vida. O tempo de vida médio de quem entra no mundo do tráfico de drogas é de 10 anos. Mas como eu disse, é a avareza. É como se fosse uma prisão mental que não permite você pensar e vai te matando aos poucos. Se possível, eu quero que você comente na sua vivência, né? Se você mora na favela, se possível, se inscreva, né? Deixa o like se você gostou. Eu quero trazer mais conteúdo sobre dinheiro e umas paradas diferentes que envolvem dinheiro também, como o abuso infantil, né? De crianças em fábricas, como o quanto que as igrejas arrecadam, né? Mesmo que seja pecado. Só conteúdo top.